Bom, olá a todos. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre os verbos em hebraico, tá? Pe'alim be'ivrit, verbos em hebraico. É muito importante que o aluno desde o começo já conheça a questão dos verbos, os tempos, os troncos, para fazer uma boa tradução e uma boa exegese também. Então, vamos lá então. Introdução aos verbos em hebraico. Quem deseja realmente aprender o hebraico tem de fazê-lo de uma maneira sistemática, pois irá entrar em um mundo de ideias linguísticas que estão totalmente diferentes daquelas fundamentadas no que os ocidentais conhecem. Será inútil sempre para o estudante de hebraico conhecer apenas os vocábulos e algumas poucas palavras flexionadas. O segredo está nos verbos e suas declinações, conhecendo os pronomes pessoais de acordo com as suas diversas variações e troncos. Então, na verdade, não adianta você aprender somente os substantivos, os adjetivos ou algumas palavras em hebraico. É importante para quem deseja ser um bom tradutor conhecer as declinações, as inflexões, os tempos verbais, os modos e os tempos também, tá? Seria inútil decorar traduções já prontas? Algumas traduções, como muitos interlineares que nós temos por aí, seria uma boa para você começar a aprender alguma palavra em hebraico. Mas para quem quer realmente se aprofundar, essas questões dos interlineares já não é muito bom aqui para o aluno e eu vou dizer o porquê. O segredo está no compreendimento das diversas formas em que o hebraico tem em suas flexões dentro de cada tempo e o porquê de diversas mudanças. Seria de menos proveito traduzir um texto ou uma frase sem saber o porquê dessas ou daquelas palavras estarem diferentes do habitual. O segredo é sempre enfrentar no hebraico original, em uma língua nativa, como quem se atira para dar um mergulho numa piscina. Então, na verdade, não adianta você querer aprender a nadar se você for na praia e querer ficar somente na terra, querendo nadar na terra. Não, você tem que se jogar dentro da água mesmo para você aprender a se bater. Então, na verdade, o segredo para se aprender o verdadeiro hebraico não somente está em decorar palavras, mas também como conhecer essas inflexões, tá? O verbo é a parte mais importante da língua hebraica. Pode-se verificar que todas as variantes podem ser demasiadamente desanimadoras por causa de suas várias flexões. Portanto, não se iluda de saber que no futuro todas as declinações se formam. Muitas das mudanças possíveis de acordo com seus respectivos pronomes pessoais, com o tempo e domínio da língua, será de boa utilidade e compreensão de saber o porquê de tal flexão. Verbos, características gerais. A forma mais simples da maioria em que se encontram os verbos em sua forma geral, sem nenhuma declinação de pronomes ou troncos, assim como seus tempos verbais e também as formas em que encontramos nos dicionários léxicos hebraicos, é a terceira pessoa do masculino singular do perfeito cal, tá? Toda vez que você pega uma palavra que ela está sendo um verbo, todas as vezes nos léxicos e dicionários hebraicos, ela sempre estará na terceira pessoa do masculino singular. Ele foi, ele viu, ele fez, tá? Nos dicionários em português, encontramos essas mesmas palavras na forma do singular do infinitivo, certo? Fazer, ver, andar, tá? E no grego usamos a primeira pessoa do masculino e feminino singular do perfeito, do presente do perfeito, tá? A palavra kal vem da palavra kalau e significa ele foi ou é leve. Em outras palavras, não foi pesado. Portanto, kal é a denominação para ser dada ao tronco verbal simples, sem nenhuma modificação na voz ativa. Tá? Seria mais ou menos aqui, mais ou menos, a forma do infinitivo aqui. Okay? É a forma que você vai achar no hebraico aí. A forma da terceira pessoa do masculino singular do perfeito kal, do verbo hebraico, normalmente tem 3 consoantes seguidas de 2 vogais. 3 consoantes aqui, ó. 1, 2 e 3 aqui. Tá bom? E 2 vogais aqui, ó. Você tem um câmex e tem um pata aqui também. O passo para se entender isso que estamos falando é decorar simplesmente todos os verbos em suas respectivas declinações, assim como seus devidos pronomes pessoais dentro dos seus tempos, tá? Sistema tradicional. Os verbos em hebraico normalmente têm uma raiz formada por 3 consoantes, que são as 3 radicais. E isso será invariável.
Pode ser com duas e muitas das vezes pode ser com uma só, tá? Pois temos palavras com duas ou mais consoantes, pois normalmente colocamos aqui uma base de 3 consoantes, mas isso não é uma regra geral, ok? Assim, os verbos em hebraico têm como diferentes em outras línguas 2 infinitivos, o infinitivo absoluto e o infinitivo construto. O infinitivo absoluto é quando a palavra dá ênfase, e o infinitivo construto é quando ela dá ênfase para si mesmo, tá? Isso acontece muito no grego e no português como passivo, tá? Ou reflexivo, algo que vem para si mesmo, que nós vamos entender isso aí mais tarde. Pois trataremos de todos dentro de suas respectivas modificações e lições posteriores. Portanto, o infinitivo absoluto tem normalmente 3 radicais de consoantes e 2 vogais, correlatas dentro dessas 3 consoantes. Temos como, por exemplo, a palavra seguir, a palavra chamar, que significa aguardar. 3 consoantes, o shin, o men e o resh. 2 vogais radicais, o pata e o kametz. Ok? Poderia ser para nos servir de exemplo para todas as declinações de outros troncos de verbos e suas respectivas declinações. Eu posso pegar essa palavra aqui e colocá-la no presente, no imperfeito, no passado, no futuro, só mudando apenas as vogais, que são os pronomes pessoais, tá? O infinitivo construto é bem mais comum, mas tem formas que fogem um pouco da compreensão para os alunos novos que não têm muita intimidade linguística com o hebraico. O infinitivo absoluto, na verdade, deveria ser traduzido como ele guardou, e não como habituais línguas como no português, que usa infinitivo absoluto como guardar. Então, na verdade, a palavra chamar aqui deveria ser traduzido como guardar. Mas como no dicionário ela é a terceira pessoa do masculino singular, então, na verdade, a palavra chamar aqui quer dizer ele guardou, ok? Usando os mesmos troncos do cal e a pessoa indicativa da palavra. Os orientais têm forma distinta de se gravar em mente como uma forma de fotografias. E a gramática tem métodos pitorescos para denominar tais verbos em suas derivações e declinações. Assim como usamos a palavra para dizer ele guardou, na verdade podemos talvez dizer guardar, pois essa foi a decisão de dizer que a palavra que será encontrada na forma dos léxicos hebraicos. Portanto, a palavra chamar pode ser traduzida como guardou ou guardar. Isso dependerá de como o contexto está dentro da frase ou enumerado no contexto, tá? Por exemplo, temos a palavra aqui, pa'al. Ele fez, ele agiu, serve para ilustrar o que estou tentando dizer. Isso é, o verbo pa'al quer dizer ele agiu ou ele fez. E eu quero mudar essa palavra para o modo reflexivo, tá? Eu fiz para mim, ou vamos dizer assim, alguém fez para mim, algo que me beneficia, então se faz a seguinte mudança. No verbo reflexivo, tá? No verbo reflexivo, então haverá uma mudança que devemos modificar como um prefixo na palavra. Então ficaria assim, ó, nifal. Note agora que a palavra mudou radicalmente, inserindo apenas um prefixo, aqui, o ni, aqui. E também nas vogais, as tomando por outras. Aqui já leva um sheva mobile aqui, ok? Portanto, os hebreus costumam chamar essa mudança na palavra reflexiva de nifal, porque levou um ni aqui, o fe aqui, então o al e o l. Então aqui está escrito nifal. Nifal quer dizer alguém fez para mim, ou eu fiz para mim. Como está escrito nifal aqui, então na verdade os gramáticos acharam melhor chamar essa palavra aqui de nifal, por causa do prefixo nun que está aqui. Okay? O kal, porque está na forma absoluta. Depois tem o rifil, o rofal, e por aí vai, nós vamos entender mais à frente. Alternativas modernas. A forma da terceira pessoa do masculino, feminino singular do perfeito kal, geralmente tem 3 consoantes e 2 radicais, e 2 vogais, como mencionado acima. O acento geralmente cai na consoante final. A primeira sílaba é aberta, ou seja, consoante e vogal. Tá? Sendo que a sílaba aberta sempre terá uma vogal kametz como inicial, tá? Que é uma vogal longa. Então, numa sílaba aberta ela tem que ser longa. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí. Sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica, sílaba aberta fechada, sílaba aberta
tônica fechada e várias modificações que há dentro do decorrer das palavras. E a segunda sílaba será fechada, ou seja, uma consoante, uma vogal e uma consoante. A segunda sílaba será sempre aberta e sempre terá um câmetz como vogal. Se for fechada, a não ser quando terminar com as consoantes guturais fracas, o re e o aleph, quando for fechada, ela tem um pata como vogal. Quando for aberta, ou seja, quando terminar em re e aleph, o re e o aleph não são guturais fortes, tá? Então, na verdade, eles são abertos. É como se eles estivessem dentro do texto e não aparecessem ali na tradução. Como assim? Bom, por exemplo, a palavra homem. Eu não escrevo O-M-E-M. Eu escrevo H-O-M-E-M. Só que esse H não está fazendo diferença. Não está escrito homem. Está escrito homem. Se eu tirar o H ou não colocar o H, vai ficar a mesma coisa. Entendeu? É igual homologação, né? Homilia. E vai por aí fora. Então, a mesma coisa que acontece aqui com o re e com o aleph. Eles estão dentro do texto consonantal hebraico, mas, na verdade, não são pronunciados por ser fraco, tá? Nós temos aqui um exemplo muito claro aqui, por exemplo, a palavra ahal, ele comeu, tá? Amar, ele disse, hayá, ele era, né? E a chave, ele sentou, nassá, ele levantou, ele ergueu, tá? Assal, ele fez, assar, ele fez, tá? Desculpa aqui que aqui um anicodote ali em cima, tá? O uso do completo. Iniciaremos então com o modo do verbo na sua forma do presente. Para isso, destacaremos questão de tempo, grau e vozes, e a ordem das palavras de como elas são colocadas dentro de um texto, pois elas diferentemente são alocadas no nosso português. O tempo. A forma do tempo hebraico, do verbo hebraico, geralmente não nos dá uma ideia de tempo, pois foi falado que a forma do absoluto pode ser traduzido como no passado ou na forma do presente, tá? Isso dependerá do contexto da frase para que possamos assim entender a forma do tempo. O tempo cal no presente também usa outra forma do imperfeito cal presente, que será apresentado em 2 aulas posteriores. O completo, conhecido como o perfeito, usa-se a forma do perfeito quando temos uma palavra que se dá como satisfeita na sua tradução, sem dificuldade de entendimento. Por isso a palavra qual significa simples. Deixa eu tirar esse U aqui, tá? A palavra cal significa simples, por isso da expressão perfeito. Teremos alguns exemplos de como essas declinações possam ser inseridas para que o estudante de hebraico possa compreender melhor o que eu estou tentando explicar. Quando temos uma palavra ou frase que está por completo dentro de uma oração, dizemos que ela está completa ou perfeita. Assim, em português, temos o tempo do pretérito perfeito, pois já se deu por satisfeito aquela palavra no seu entendimento. No hebraico não é diferente, e temos a mesma palavra com diversas declinações, e, portanto, essas declinações nos permitem expressar essas mesmas palavras de forma diferente. Vejamos o exemplo. Temos a palavra hebraica mashal, que significa reinar, ele reinou, e está no presente do pretérito perfeito, reinar, ou reinou. Se for no pretérito do imperfeito, ou seja, no futuro, ela ficaria assim, mashal, ele reinava. Mas quando que ele reinou? Ele reinava, mas quando? Não sei. E se for no futuro do perfeito, ou no imperfeito, é a mesma coisa também, mashal, ele reinará. Ou no futuro do pretérito, ele reinaria. Além do futuro do subjuntivo, talvez ele reinaria. Se você analisar bem, todas as palavras, mashal, ela não muda. Então, somente o contexto dentro da frase ou a ênfase do tradutor é que dá o tempo no texto e no contexto. Os graus. Além dos verbos, dos tempos, os verbos hebraicos também possuem o que nós chamamos de grau. Tá ok? Deixa eu só desligar esse celular aqui, que ele está me atrapalhando um pouquinho. Ok. Então, vamos lá. Os verbos hebraicos, assim como em outros idiomas, temos várias formas de graus que nos fazem compreender ainda mais que como aquela palavra que está sendo citada se fala ou se traduz. Tá ok? Por isso trataremos dos graus dos verbos hebraicos e suas respectivas orientações
dentro de uma frase hebraica. As várias formas podem ser tratadas como simples, intensiva ou causativa. Tá? As vozes. Essas formas são de muita importância para que os estudantes de exegese iniciantes de hebraico para se compreender melhor essas declinações de acordo com seus tempos. Elas são baseadas em ativa, quando se aponta para o sujeito da frase, reflexiva, quando a frase beneficia a si mesmo, dentro de uma palavra citada, e causativa, quando alguém ou algo dentro de uma frase é causada por alguém ou algo do sujeito. Tá? Ordem das palavras em orações verbais. Assim como nas frases mais comuns em português, temos as seguintes ordens. Primeiro vem o sujeito, depois vem o substantivo ou substantivo, segundo vem o verbo, o terceiro vem o objeto direto ou indireto. No hebraico, as frases são determinadas em verbo, pessoa, objeto direto, tá? Ou indiretos, ok? A ordem das palavras em hebraico, na maioria dos casos, exceto o advérbio de negação, que antecede o verbo, as ordens nas frases serão assim: advérbio, verbo, pessoa e objeto. Então, todo o texto em hebraico, ele se classifica dessa maneira aqui, ok? Nessas posições. Primeiro vem o verbo, depois vem a pessoa, objeto direto e indireto. No português já é diferente. Tá? No português nós temos o sujeito da frase, que é a pessoa, o verbo, é a ação do que ela está fazendo, o objeto direto para quem está sendo direcionado ou o objeto direto para quem está sendo beneficiado, além da pessoa direta que está recebendo a ação do verbo, ok? A ordem das palavras em hebraico, na maioria dos casos, exceto o advérbio de negação, que antecede o verbo, as ordens das frases seriam assim: primeiro vem o advérbio de negação, depois vem verbo, pessoa e objeto, ok? Modelo que um verbo no presente perfeito cal completo. Os verbos em hebraico têm declinações de categoria de flexões que englobam todas as variações possíveis. Tá? Onde está aqui? De pessoas, gêneros e número. Essas formas são usadas para uma melhor compreensão de como essas mudanças dentro de seus tempos e flexões possam ser traduzidas. Essas formas são usadas para se ter um melhor entendimento de como certas palavras podem ter várias nuances dentro de uma frase hebraica, e não a sua forma de tempo, como coloquei logo em cima. Que uma mesma palavra pode ser tratada dentro de uma frase hebraica de forma diferente, sem ao menos ter a sua mudança, que foi a mesma coisa que nós falamos aqui do verbo chamar aqui. Pode ser reinar, pode ser reinou, pode ser ele reinava, pode ser ele reinará, ele reinaria. Todas essas formas aqui, se você analisar, estão iguais, que é a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui. De uma mesma forma diferente, se ao mesmo ter a sua mudança. Tá? Observações preliminares de suas mudanças. Aqui é muito importante para que o aluno ou aluna em hebraico possa entender. Para a formação do verbo hebraico e sua compreensão, devemos começar pela terceira pessoa do presente do indicativo ativo, não da primeira. Por quê? Porque é a forma que se encontra dentro dos dicionários dos léxicos em hebraico, que é a terceira pessoa do masculino singular. E não pela primeira pessoa do indicativo ativo, como acontece na forma do grego. Pois a terceira pessoa não tem nenhuma mudança. Portanto, para o aluno se familiarizar melhor em sua compreensão, veremos como isso funciona na prática. Colocaria as duas formas, começando pela primeira pessoa do indicativo ativo e depois com os pronomes pessoais. As mudanças de afirmativos e infixos, assim como sufixos, serão colocados em uma segunda conjugação, tá? Em vídeos de aulas posteriores. Somente com os pronomes pessoais para uma melhor compreensão de como esses verbos se declinam em determinados tempos e pessoas. Ok? Lembrando que uma mesma forma verbal será o suficiente para a compreensão de outros verbos dentro de um mesmo tempo. Ou seja, eu não vou botar todos os verbos aqui em hebraico de todas as declinações. Tá? Um único verbo é indicado para todas as outras declinações. Tá, ok? Um exemplo bastará que o aluno compreenda como se faz a declinação de cada pessoa. Verbos começando pela primeira pessoa do indicativo ativo. Verbo chamar, que é o verbo guardar. Tá? Rover, presente. Então, nós temos aqui, ó, primeira, segunda, terceira e sucessivamente aqui.
tá ok? Os pronomes pessoais e o verbo aqui das suas formas declinadas. Eu não vou ler uma por uma aqui para que o vídeo não fique muito longo, mas você pode dar uma pausa no vídeo e ler exatamente do jeito que está aqui. Ah, André, eu estava querendo essa apostila, então eu postaria a apostila aí para vocês, tá? Colocaria aí na descrição do vídeo, e você então fará esse download dessa apostila, são 6 folhas, então você poderá olhar a apostila e acompanhar o vídeo aí, tá ok? Agora nós temos os pronomes pessoais dos verbos hebraicos no presente do indicativo ativo. Os pronomes pessoais independentes são escritos de forma separada como diferentes em outros tempos verbais, aos quais os pronomes pessoais são colocados como sufixos nos finais de palavras que estão sendo descritas. Eles são o resto dos pronomes pessoais, assim como descritos no português. Portanto, eles podem ser sujeitos de uma frase, mas nunca objeto direto de uma oração, nem complementos de uma preposição. Nem pode ser usado como objeto direto de uma frase, sendo colocado de formas especiais como sufixos de verbos em substantivos e preposições. Essas formas sufixadas serão apresentadas em lições posteriores. Os pronomes pessoais independentes hebraicos e suas respectivas pessoas em gênero e número serão apresentados logo abaixo, que são elas aqui. Tá? Aquela mesma coisa, você dá uma pausa no vídeo aí, pega a apostila e acompanha todas elas aqui. Ok? Isso aí então que eu queria dizer para vocês. Ok? Eu vou colocar então aí a apostila para você fazer o download. Tá totalmente grátis, sem custo adicional nenhum. Você vai lendo a apostila, vai acompanhando o vídeo ali e vai aprendendo mais uma aulinha em hebraico, tá bom? Como disse anteriormente, eu vou colocar todos os verbos ali, tá? Só tem um pouquinho de paciência que nós chegaremos lá, tá bom? Shalom Aleichem, que quer dizer a paz esteja com todos.